Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de filosofia com a turma do 5º ano. Nosso livro é o livro 2 e nós iremos terminar o capítulo 1. Você é livre? Das páginas 291 a 295. Os itens abordados serão pensar sobre a liberdade e pensamentos sobre a liberdade. As atividades referentes a esta aula são mão na massa, páginas 293 e 295, e com a lupa na mão, página 294. Na página 291, nós vamos falar um pouco sobre pensar sobre a liberdade. Leia atentamente este classificado poético e pense sobre os assuntos das últimas aulas de filosofia. Bom, na última aula de filosofia, nós falamos um pouco sobre a questão do conceito de liberdade e nós fizemos uma investigação de acordo com os períodos históricos, como era a liberdade durante cada período. E agora nós iremos ler e falar um pouco, sobre a questão dos pensamentos com relação à liberdade. Troca um passarinho na gaiola por um gavião em pleno ar. Troca um passarinho na gaiola por uma gaivota sobre o mar. Troca um passarinho na gaiola por uma andorinha em pleno voo. Troca um passarinho na gaiola por uma gaiola aberta, vazia. Então aqui nós temos classificados poéticos, em São Paulo, na Moderna, 2010, página 22. Bom, gente, nós podemos perceber aqui, voltando aqui nos nossos classificados poéticos, podemos perceber que aqui ele está falando que troca muitas e muitas coisas por uma gaiola aberta, ou seja, pela liberdade dele, Ou seja, ele pensa em várias coisas que ele poderia trocar para adquirir essa liberdade. E será que em outros países as pessoas têm esses mesmos pensamentos? Como seria a liberdade de acordo com os países? Será que todo país as pessoas têm esse tipo de pensamento? As pessoas têm essa questão do ir e vir? Será que quando a gente pensa em liberdade, todo mundo pensa de uma maneira igual? As pessoas pensam de maneiras diferentes? Os governantes enxergam isso de uma maneira diferente em cada país? Nós vamos ver isso agora. Nós vamos falar um pouco sobre a questão da liberdade de acordo com alguns países. Tá bom? Estamos falando assim de um período bem atual, como é hoje nesses países, E como é tratada essa questão de pensar sobre liberdade, certas atitudes que você pode ou não ter. Vamos começar pelo Irã, tá, gente? Roupas femininas. Bom, no Irã, existem algumas restrições com relação ao que se trata de liberdade, A liberdade do Irã, dos iranianos é um pouco restrita, digamos assim. Com relação às mulheres, as roupas permitidas que as mulheres podem estar usando são somente saias longas ou calças compridas, tá bom? A canela não deve ficar à mostra, então tem que passar da canela, tem que ir realmente até o pé, Tem que ser comprida, longa. Também não pode ser justas, tá bom? Tem que ser bem solta, porque não pode marcar o corpo. Exemplo, se você for usar lá no Irã uma legging, que ela é mais colada no corpo, você tem que colocar aquela túnica, que é aquele pano comprido, bem soltinho e que vá cobrindo até o quadril, porque é proibido. Blusa, gente, só ou manga comprida ou aquela blusa 3/4 que vem mais ou menos até essa região e deve cobrir o cotovelo. Os lenços, eles devem cobrir a cabeça. O pescoço pode estar descoberto, tá? Tia Elane, e se eu for uma estrangeira e estiver no Irã? Também tem que seguir essas regras, porque as regras são para todas as mulheres que estão dentro do país. A gente pode perceber que aqui o pensamento, com relação à liberdade, ele é bem diferente. Ele é uma liberdade bem restrita. E as roupas masculinas? Será que só tem restrições com roupas femininas? Não, gente. Masculina também, os homens também só podem usar calças. Bermudas são proibidas. Camisa de manga longa ou então a camisa curta, As regatas, elas são proibidas. Então, ou manga longa ou a manga curta, que é essa manga aqui. Já também não precisa cobrir o cotovelo como das mulheres. Mas as regatas, que é as camisetas que a gente chama aqui do Brasil, eles não podem usar, tá? Elas são proibidas. Bebidas alcoólicas também são proibidas, E beijos e abraços em públicos também são proibidos, Então, não pode, tá? Nenhuma dessas demonstrações de carinho. No máximo é um aperto de mão. E se for entre homem e mulher, nem aperto de mão pode.
internet. Será que lá no Irã você pode fazer o que você quiser na internet? Tem essa mesma liberdade que nós temos aqui no Brasil? Não, gente. Alguns conteúdos eles são censurados, bloqueados e filtrados pelo governo. Facebook, Twitter, YouTube são inacessíveis. Para você conseguir acessar esses sites lá, você tem que burlar o sistema, né? Você tem que driblar todo aquele processo que eles têm lá de estar bloqueando. O Instagram, ele é permitido. O WhatsApp é permitido, mas as mensagens elas são filtradas. Ou seja, se eles considerarem que aquela mensagem ela é inadequada, aquela mensagem ela é retirada. Então, geralmente, as pessoas lá elas usam o quê? O Telegram, porque o Telegram ele não passa por esse filtro que tem no Instagram. Ele é mais confiável. Agora nós vamos para outro país, a Nicarágua. A Nicarágua, gente, também é um país com algumas restrições, principalmente relacionadas à política, né? Ou seja, tudo que está relacionado à política lá na Nicarágua, ela é bem restrito, tá? A gente não pode estar falando do que a gente quer, não. Lá não é assim. As manifestações, elas são duramente repreendidas, ou seja, as pessoas que vão contra o governo não podem se manifestar, porque o governo ele vai reprimir de uma maneira bem violenta. Os canais, gente, tipo de notícia, rádio, eles são considerados opositores, é como se eles fossem contra o governo, e por isso eles são retirados do ar. Várias e várias vezes os governantes chegam, né, na verdade, as forças, né, elas chegam em uma determinada rádio ou um determinado jornal, e se eles perceberem que realmente são opositores, eles apreendem todos os equipamentos, fecham o local e vão embora. Então, não pode. O governo controla todos os poderes, que é o legislativo, que por isso não vai fiscalizar nada, e o judiciário, que é o quê? Um judiciário que não tem independência nenhuma, porque, infelizmente, ele é controlado pelo governo. Então, ele vai agir conforme o governo quiser. E agora nós vamos falar um pouco da Coreia do Norte, que é considerado o país mais autoritário do mundo. Bom, primeiramente é um sistema rígido e ditatorial de regras, costumes e valores. Então, de todos os países, a Coreia do Norte é o país mais fechado, mais rígido. Tem a questão dos costumes que são muito rigorosos com a população. A mídia é controlada pelo governo. Não há canais de televisão e emissoras de rádio estrangeiras, ou seja, tudo que passa na televisão, tudo que é transmitido na rádio, tudo é controlado pelo governo. Não tem nenhuma emissora de um outro país que entre e vá expor seu conteúdo na Coreia do Norte. Tudo que é transmitido é do governo. A gente chama disso que eles têm até uma escravidão moderna. Ou seja, as pessoas elas são sim escravizadas, trabalham bastante, ganham pouco. Isso acontece com mais de 2,6 milhões de pessoas. Para sair do país, o governo precisa aprovar. Ou seja, você não tem na Coreia do Norte o direito de ir e vir. Você não pode viajar, tá? Hoje eu quero viajar para um outro país, estou de férias. Não pode, você tem que pedir autorização para o governo e geralmente o governo ele vai negar a sua autorização. Com relação às roupas, também você não pode utilizar roupas nem justas e nem decotadas, né? Mostrar um umbigo em público pode levar uma mulher até a prisão. Ou seja, a mulher não pode de jeito nenhum usar um top, alguma coisa assim. Se for mostrando o umbigo, a mulher ela vai ser presa. Fotografias também, você não pode estar tirando fotos na Coreia do Norte se você não tiver uma autorização do governo para estar fotografando o local. Calça jeans também é proibido, porque o jeans na Coreia do Norte, gente, eles relacionam jeans com a rebeldia, principalmente que aconteceu nos Estados Unidos, e por isso não pode. Calça somente social, de outros tecidos, não pode calça jeans. Biquíni também está proibido na Coreia do Norte, não pode usar biquíni. Religião. Bom, os cidadãos lá da Coreia do Norte, eles são obrigados a cultuar os governantes como deuses. Então, assim, quem são os deuses da Coreia do Norte? Os governantes, né? Então, eles têm que estar orando, cultuando os governantes. E por isso é proibido comemorar o Natal, porque o Natal é o nascimento do menino Jesus, conforme religião. Então, na Coreia do Norte, como eles têm que cultuar os deuses, e não Jesus, outros deuses, somente os governantes como deuses, o Natal é proibido.
Ficar feliz quando o país decreta luto também é proibido. Você não pode. Se o país decretou luto pela morte de algum governante, todo mundo tem que ficar sério. Não pode sorrir, não pode falar alto, não pode dançar. Internet, essa é extremamente controlada pelo governo. Super limitada. Você não consegue acessar praticamente nada. Passar em frente a uma imagem dos líderes e não fazer referência. Sempre que você passa em frente a uma imagem de um líder do governo, você tem que fazer referência. O famoso, né? Se abaixar para eles, né? Baixar-se para eles. Por quê? Porque eles são considerados deuses. Então, eles têm que cultuar esses deuses e, por isso, fazer referências. Ligar, telefonemas também são restritos. Você não pode ligar para o exterior, ou seja, para um outro país. É proibido. E ter o nome Kim Jong-un também, gente. Ou seja, na Coreia do Norte eles não podem ter o nome do líder, que é o Kim Jong-un. Se tiver esse nome, ou alguém que tinha esse nome, tem que mudar. Certo? Eu fui batizado com esse nome há muitos anos atrás. Tem que mudar, porque o Kim Jong-un é o nome somente dele. Não pode ninguém ter o nome igual ao dele. E não pode também dobrar uma imagem dos líderes. Digamos que você tem um papelzinho lá com a imagem de um líder. Não pode dobrar, é considerado desrespeito. Tem que manter a imagem sempre aberta. Bom, gente, nós percebemos, de acordo com os países que eu acabei de citar para vocês, que a liberdade ela é diferente conforme o país, diferente conforme a época, né, que nós vimos também, de acordo com os períodos. Ela tinha conceitos completamente diferentes. E na página 291 nós vamos refletir sobre alguns pontos. Quem são os pássaros da nossa sociedade de hoje? Bom, nós podemos perceber que os pássaros são o quê? As próprias pessoas, né? Estão presos ou soltos? Bom, gente, isso depende muito do ponto de vista. Nós podemos perceber que em alguns países com a liberdade tão restrita, eles estão presos. Principalmente como é o caso da Coreia do Norte, que eles não têm nem o direito de ir e vir, né? Ficam dentro do país, não podem viajar para o exterior, nem telefonar para o exterior, eles ficam bem presos, né? Já nos países é um pouco mais solto, mas depende muito, porque tem aquela questão também da lei, tem aquela questão também da consciência, da responsabilidade, das consequências dos atos, né? E as gaiolas? Quem são essas gaiolas que prendem? Nós podemos perceber naqueles países que eu acabei de citar, que ele está mais ligado ao governo, né? Já em alguns outros lugares também, em alguns lugares, ela vai estar ligada a leis, que também vai, quer queira ou não, vai estar ligada ao governo, né? Também vai ter ligada a nossa questão da consciência, né? Que nós temos que ter consciência das consequências dos nossos atos. E que tipos de pássaros as gaiolas prendem? E aí? Bom, isso também vai depender muito de onde a gente está falando, do que a gente está falando, né? Dependendo do país, pode ser qualquer tipo de pássaro. Dependendo de um lugar, pode ser um pássaro específico, alguém que cometeu alguma infração, né? Alguém que cometeu algum crime. Então, depende muito do lugar. E o que pode ser feito para soltarmos mais pássaros das gaiolas? A gente vai ver agora. Olha só, para soltar esses pássaros da gaiola, primeiramente esses países que têm uma liberdade bem restrita, né? Vai depender muito. Bom, quando a gente fala de soltar esses pássaros, depende muito do local que a gente está falando. Tem algumas pessoas que se consideram presas hoje, que não se consideram livres por conta da questão do pensamento, que elas estão com um pensamento muito restrito, né, muito limitado. Esse tipo de pessoa teria que buscar um certo conhecimento. Mas e as pessoas daqueles países que estão tão presos, né? E aí tem como exemplo a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma onda de protestos e revoluções que aconteceu no Oriente Médio e no norte do continente africano. A população se reuniu revoltada, né, com relação às digamos assim, as coisas mais burocráticas, com essa liberdade tão restrita, e foi lutar pelos seus direitos, né? E eles foram às ruas justamente para derrubar ditadores e reivindicar melhores condições de vida. A Primavera Árabe ela iniciou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador Zine al-Abidine Ben Ali. E isso foi quando começou tudo, tá? Então, assim, dependendo do país, nós podemos ver que foram vários países envolvidos, né? Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia, Omã. Foram vários países. Alguns lugares foi uma coisa mais tranquila, em outros lugares foi realmente muito violento.
E aqui nós temos um mapa de como foi que mais ou menos isso aconteceu, né? Em esses países mais escuros, como Líbia, Egito e Iêmen, o governo ele foi derrubado, os líderes foram retirados do governo para tentar modificar essa situação. Teve alguns países que tiveram algumas mudanças governamentais, que teve uma desordem civil, outros tiveram protestos e mudanças, outros tiveram grandes protestos, como foi o caso da Argélia e do Iraque. Alguns tiveram protestos menores, como foi o caso do Sudão, da Arábia Saudita. E aqui nessa parte cinza nós temos protestos que aconteceram fora do mundo árabe, né, em outras localidades. Página 292, pensamentos sobre a liberdade. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é a liberdade, nós percebemos que ela está no pensamento de todo mundo. Ou seja, muitas pessoas elas sonham com essa questão de serem livres conforme elas vão pensando. Todos falam sobre ela, alguns a desejam muito, outros já não têm tanta esperança de alcançá-la. Alguns se sentem livres, né, nessa sociedade e outros não. Nós podemos perceber que quando você for conversar, se você reunir um grupo de 10 pessoas, é provável que cada um tenha o seu pensamento sobre liberdade. Que alguns se achem livres nessa sociedade que nós temos hoje e outros nem tanto. Independentemente de tantos pontos de vista, o fato é que a liberdade ela está presente nos nossos pensamentos e também nas discussões que vão envolver o ser humano. Por isso, agora é a sua vez de refletir um pouco sobre alguns pensamentos que vão envolver a liberdade. Então aqui, gente, nós temos alguns pensamentos que envolvem liberdade. Primeiramente, o ser humano é naturalmente livre, ou seja, da natureza do ser humano querer ser livre. É dele, a gente já nasce com esse instinto de querer ser livre, de ter liberdade. A liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade da outra, ou seja, existem limites. Nós temos que respeitar o momento dos outros também. Por exemplo, estou tirando uma brincadeira com o meu colega da escola, ele fala, não estou gostando, eu tenho que respeitar e parar. Porque ali, ele também tem a liberdade, e a minha liberdade, ela vai acabar quando começa a liberdade do meu outro colega, então eu preciso respeitar. A morte é preferível à falta de liberdade. Existem pessoas que preferem morrer a se sentirem presas. Renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano. Como nós falamos, é do instinto do ser humano essa vontade de ser livre. Renunciar à liberdade é como se eu renunciasse à própria vida de um ser humano. E a liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir. Ou seja, o maior bem, a maior conquista de um ser humano é a liberdade dele. Mão na massa, página 293. Anote os pontos principais da discussão e depois compare com os dos colegas que discutiram. Bom, gente, nesse caso vocês não vão ter essa oportunidade de discutir e comparar com os colegas. A gente pode até falar um pouco sobre isso na nossa próxima videoconferência, mas eu gostaria que vocês anotassem o que vocês acharam de mais importante sobre a questão, tudo que a gente conversou sobre liberdade. E na segunda questão vocês vão anotar o seguinte: liberdade para mim é... Tá bom? Vocês vão colocar o que é liberdade para vocês. Guardem bem essa opinião sobre liberdade. O que é liberdade para vocês? Por quê? Nós vamos estudá-la mais profundamente, tá bom? E pode ser que a opinião de vocês, ela mude. Lembra que eu falei que a filosofia, ela traz várias discussões, vários pontos de vista, a gente vai debater bastante e pode ser que mude o conceito de vocês sobre liberdade. E aí eu gostaria que vocês depois fizessem essa comparação quando nós terminarmos o bimestre, se vocês continuam com o mesmo pensamento do que é liberdade para vocês. Página 294. Marque um X nas imagens que você considera que representam a liberdade. Liberdade é... Então vocês vão marcar um xizinho nas imagens que vocês acham que estão relacionadas com liberdade. Segundo, e aqui por último, justifique a sua escolha. Por que vocês escolheram essas imagens, tá bom? Coloca lá o porquêzinho. Reflita sobre tudo que conversamos neste capítulo e também sobre o conceito de liberdade que você acabou de formar. Vocês colocaram o que é liberdade para vocês. Pensando nisso, vocês vão conversar com os familiares de vocês sobre a seguinte pergunta: você se considera livre? Página 295, hein, gente?
E aí, vocês se consideram livres? Eu sei que na idade de vocês acham que vocês são proibidos de fazer muitas coisas, né? Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu preciso da autorização da minha mãe. Mas futuramente, eu garanto a vocês que vocês entenderão que isso é pro bem de vocês. Lembra da questão da liberdade com responsabilidade? Pois é, muitas vezes nós não temos ainda ciência das consequências dos nossos atos. E por isso os nossos pais, eles vão nos regrando, colocando assim, impondo esses limites, que é para poder a gente ter noção do que é o certo e do que é o errado, tá? Então, assim, muito cuidado quando vocês forem responder o que é liberdade, se vocês se consideram livres ou não, tá? E depois de vocês pensarem, vocês vão escrever um parágrafo sobre isso, se vocês se consideram livres, por quê, tá bom? Escrevam bem direitinho. Página 295. Lançar um olhar crítico para o que é a liberdade, para como ela ou a falta dela interfere na nossa sociedade é fundamental. Quando a gente fala de olhar crítico, é você fazer uma análise de tudo que está acontecendo, né? No próximo capítulo, a gente vai falar um pouco mais sobre os conceitos e quais são os conceitos de liberdade de acordo com os filósofos, tá? A gente vai trazer o que os filósofos falam sobre a liberdade, né? E na questão da influência, será que a liberdade ela pode ser influenciada? E se ela pode ser influenciada, pelo quê? O que vai influenciar a liberdade de algumas pessoas? Conserve o parágrafo que você escreveu na questão anterior e relembre-o mais tarde, depois de passar pelos estudos do segundo capítulo. Ou seja, quando a gente passar pelos conceitos de liberdade que alguns filósofos disseram, né, eles trouxeram, demonstraram, a gente vai ler esses conceitos, aí vocês vão comparar com o que vocês escreveram para ver se vocês mudaram ou não de opinião. Pode ser que as suas ideias mudem, porque estudar filosofia faz com que nós mudemos os nossos pontos de vista, não é isso? E isso é enriquecedor e é ótimo. Não é ruim, gente, mudar o ponto de vista, não. Isso é ao contrário. Às vezes pode ser a gente está amadurecendo, a gente pode ter conhecido uma coisa diferente e ter entendido, tá? Então, assim, eu ainda vou mais além. Ele pede para vocês guardarem isso aí só para o próximo capítulo. Mas se vocês puderem guardar o que vocês acham que é liberdade para vocês, se vocês se consideram livres ou não, até uma boa parte da vida de vocês, adolescência, fase adulta, vocês vão perceber como esses conceitos, eles provavelmente irão mudar por conta do amadurecimento da nossa... A gente amadurece com o tempo, né? E esse amadurecimento, ele vai fazer com que vocês vejam a diferença desses pensamentos. Eu termino a minha aula com uma frase belíssima da Cecília Meirelles com relação à liberdade, que ela fala o seguinte: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que entenda. Ou seja, a gente não consegue explicar, nós não conseguimos entender, mas simplesmente nós sonhamos em sermos livres. Gente, eu agradeço a atenção, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!